Olá, telespectadores do programa Stop a Destruição do Mundo. Hoje vamos falar a respeito de um dos temas que mais despertaram interesse no nosso fórum Stop a Destruição do Mundo, realizado em São Paulo nos dias 6 e 7 de junho. Foi o tema a economia e o trabalho. Como a economia vem sendo destruída pela patologia do ser humano? Como a sociedade se prejudica porque o homem sofre de uma séria inversão, se colocando escravo do capital. Então, esse tema, que foi largamente desenvolvido e colocado em prática pelo psicanalista Norberto Kepp, então será abordado hoje nessa programação. Existe muita relação entre economia e psicanálise, mais do que se pensa. E isso o senhor explicou no seu livro Psicanálise da Sociedade já, Dr. Kepp. O senhor já começou explicando como que a doença, a patologia inconscientizada do ser humano pode ser refletida na vida social. Como o ser humano doente criou uma sociedade doente para ele viver. Isso também se faz presente muito claramente na economia. Acho que mais do que em qualquer setor, né, Dr. Kepp, da sociedade. Você tem que distinguir o trabalho, a ação em si, que são elementos formadores de tudo que existe. Nós sabemos pela física, principalmente essa física tesliana, que vem de Nikola Tesla, de que a energia tem origem praticamente na ação inicial, né? Que cria todos os fenômenos que depois, inclusive, deu a formação da humanidade, que a gente chama de o material, um tipo de energia congelada, né? Então a ação, o trabalho é fundamental para o ser humano, inclusive para a saúde dele. O que eu quero dizer é o seguinte, que o trabalho do ser humano, desde, por exemplo, Adam Smith, ficou restrito ao ganho de dinheiro. Então o ser humano, para sobreviver, ele é obrigado a ganhar dinheiro, então para ter uma família, para sustentar ele próprio, né? Ele é obrigado a ter um trabalho para produzir dinheiro, para ele poder comprar alimento, ter casa, roupa, etc. E esse é o grande problema que a sociedade, principalmente moderna, tem, e a sociedade em geral sempre teve. Porque o ser humano, viu, Cláudio, na realidade, ele não nasceu para trabalhar. Não? Como então, assim? As pessoas que não gostam do trabalho, aliás, acho que ninguém gosta, né? Devem ficar contentes com essa afirmativa. O ser humano, se ele tivesse, vamos dizer, uma estrutura assim normal, se ele não fosse invertido, ele não precisava lutar tanto para fazer carros, casas e cidades, etc. Ele teria enorme facilidade, porque a mente dele teria na estrutura todos os elementos para ele criar máquinas que até trabalhassem sozinhos, robôs, etc. Mas o ser humano é muito bonzinho, então o que ele gosta mesmo é de pegar os outros para produzir dinheiro para ele. Sim. Então ele restringe, né, a estrutura social, ao valor social, ao dinheiro. Então fala, por exemplo, o Brasil é um país que é um país de risco. Por que risco? Porque ele não produz aquele PIB naquele nível que ele devia produzir. Mas o risco desse país Brasil, que nós habitamos, não é para o brasileiro. O risco é para a Bolsa Americana, é para os países ricos que chupam tudo que pode aqui do Brasil. Quer dizer, o risco... Para a Bolsa Americana não roubar tanto do Brasil. O risco é deles não poderem roubar tanto, né? Então, se o Brasil não produz tanto para eles, então o risco é deles, né? De não receberem tanto.
Então deixar de escravizar o Brasil. Mas eu estou falando isso, que a questão da produtividade, quer dizer, de produzir algo para ganhar dinheiro, é uma coisa totalmente anormal. O ser humano não precisava. O senhor disse então que o ser humano não nasceu para trabalhar nesse sentido, né? Nesse sentido não. Então veio um indivíduo muito engraçadinho, chamado Adam Smith. Bonzinho, engraçadinho. Nunca trabalhou na vida. O pai dele cobrava imposto na Inglaterra. Então esse indivíduo chamado Adam Smith, cujo nome é conhecido no mundo todo e as fotografias estão aí nos livros da humanidade. Esse indivíduo muito bonzinho, espertinho, ele criou uma ideia, sabe, de se aproveitar da era industrial. Estavam querendo geladeiras, máquinas, estradas de ferro na Inglaterra. Então ele arranjou um meio de fazer com que toda essa produtividade se canalizasse para ganhar dinheiro. E não para ganhar dinheiro, por exemplo, para os africanos ou para os brasileiros. Ganhar dinheiro para eles lá, ingleses, ganhar dinheiro para o primeiro mundo. Pois bem, como eu estou falando, eu falo de modo meio jocoso, mas essa é a realidade. É verdade. Então, o que aconteceu? Eles restringiram o trabalho, então vamos só fabricar máquinas para isso, máquinas para aquilo, carros, etc., para eles ganharem. Agora, algo que, por exemplo, um robô, uma máquina para produzir nos campos, sem muito trabalho para o homem, que está lá na enxada, né? O brasileiro está na enxada até hoje, não precisava. Não, isso não, deixa o povo sofrer, o povo precisa sofrer. Se o povo sofre, é miserável e não tem dinheiro, nós estamos aqui, né? Livres das revoltas populares, etc. Então, a criação de sindicato foi feita com esse propósito, para o povo não ser tão solapado, roubado. Devido à bondade do ser humano, que evidentemente 90% dos habitantes desse nosso planeta são bem doentes. Quando eu digo doente, eu vou distinguir 3 tipos de doença. A primeira é do comilão, né? O indivíduo que come demais, o indivíduo oral. Então a vida dele é restaurante. A vida dele, ele cozinha para ele próprio, bebe bastante, bebe álcool. Álcool, que beleza, né? Deixa tonto, deixa bobo, deixa meio alegre, né? Que beleza o álcool, ele acha. A droga também parece que liberta para as fantasias dele, para os delírios dele. Também é uma boa, né, para o indivíduo muito doente. Bom, mas esses são ainda mais ou menos inofensivos. Agora, vem aí um grupo muito nocivo. Perigoso. Perigoso, o grupo dos paranoicos. Isso. O que é um paranoico na sociedade? É aquele avarento, né, louco por dinheiro, que se ele vê assim um real no chão, ou então lá na esquina, ele vai lá correndo pegar, mesmo que ele tenha milhões no banco. Que conta centavo por centavo a conta no restaurante, né? Confere cada coisa. E não só isso, mas que ele ama, sabe, escravizar os outros. Então esse indivíduo é chamado analsádico. Ele está entre 2 a 4 anos de idade, naquela fase terrível, em que a criança dá muita atenção às fezes. Ele até come fezes, né? Sim. É muito Quer dizer, o frequente. indivíduo que gosta tanto de dinheiro é um indivíduo que gosta de fezes também. Isso. O dinheiro é as fezes dele, que ele Isso. está desesperado para ter, né? Isso. Bom, isso é descoberta da psicanálise tradicional. As fases do Ferenczi, né? O Ferenczi é um analista muito famoso que veio da Hungria para a Áustria e ele é que descobriu essas fases incríveis. Então a humanidade atualmente não é mais dirigida por reis, nobres, aquelas figuras que gostavam de teatro, gostavam de namorar, né? São figuras assim,
bacanas que a história teve. Dança valsa. Isso, a época das operetas em Viena, das grandes óperas, Verdi, Puccini, ou então do Johann Strauss, ou então desses autores todos, né, lá na França, mesmo na Inglaterra. Então esse grupo foi deixado de lado porque eles eram ingênuos demais. Isso. O rei lá, Luís XVI, estavam querendo cortar o pescoço dele e até a última hora ele não sabia o que acontecia. Dizia, não, o povo é bonzinho, mas não era o povo que queria cortar o pescoço dele, era o pessoal que queria pegar o lugar dele. Isso. Então ele, de fato, foi para a guilhotina, né, Luís XVI, e aí vieram esses bárbaros que tomaram conta da sociedade até hoje. Olha, eu falo assim meio brincando, mas a situação é triste, viu? Quem não tem meios para sobreviver assim por própria conta, como nós tentamos criar, aliás, nós criamos nos Estados Unidos, na França, em Portugal, mesmo na Inglaterra, essas, vamos dizer, empresas trilógicas, cujos donos seriam as pessoas que trabalhassem. Agora, eles também brigam tanto, viu, Cláudia, entre si. Os sócios das empresas. Que se torna difícil. Então tem que ter um patrão que faça justiça para eles todos, para eles pararem de brigar. Essa é a dificuldade, porque o ser humano, veja bem, Cláudia. Você fala patrão no sentido de ter um líder, né? É, um líder. Que tem algum poder para fazer o bem dentro da empresa. Que seja respeitado, obedecido muitas vezes. Então, o que acontece? Na sociedade humana, 90% dos seus habitantes são profundamente doentes. Ou são esses tipos orais, né, infantis, ou são esses tipos nobres, né, pessoas que gostam de aparecer, que gostam de frequentar teatros, artistas. São pessoas de muito valor. Ou então são esses tipos terríveis que estão dominando agora o tipo que gosta de dinheiro e tem os meios econômicos. Então esse grupo agora é muito doente e se eles não deixam, por exemplo, a sociedade se desenvolver, ter uma vida melhor, quer dizer, os habitantes terem uma vida melhor, então o que acontece? Eles fazem isso por causa de uma paranoia, de uma atitude assim contra, que quer judiar mesmo do ser humano e que eles só estão contentes quando eles estão atacando, estão destruindo os outros.